2010, o início das operações do Large Hadron Collider, mais conhecido como LHC, ocupou espaço relevante na mídia nacional e internacional. Os principais experimentos que estão sendo realizados em Genebra, no CERN, no LHC, visam detectar o bóson de Higgs, conhecido como a partícula de Deus. O objetivo desse trabalho é apresentar e discutir alguns dos temas que estão relacionados à busca pela partícula de Higgs. As simulações de colisões em altas energias entre os feixes de partículas feitas nos computadores de cientistas do mundo todo começaram a se tornar realidade. Os primeiros resultados dos experimentos realizados no LHC, o acelerador de partículas gigante situado em Genebra, são, no mínimo, animadores. Colherem feixes de prótons se movendo em sentido contrário com velocidades próximas à da luz. A expectativa é que, em um futuro próximo, os choques criem um ambiente com a mesma energia e temperatura ao que existiu frações de segundos após o Big Bang. Com o auxílio de detectores multifuncionais, pesquisadores dos 7 continentes envolvidos no projeto têm como uma das metas detectar o bóson de Higgs entre a infinidade de partículas resultantes das colisões. Cientistas nunca encontraram evidências experimentais da partícula de Higgs, porque antes do LHC não havia um acelerador que oferecesse condições de detectá-la. A partícula de Higgs, ou bóson de Higgs, é uma das descobertas esperadas no LHC. Mas o que ela é e como ela atua? Inicialmente, explicaremos a teoria física que prevê a existência do bóson de Higgs. Depois, mostraremos como essa partícula interage com os demais bósons. Mas por que o bóson de Higgs é tão importante? Porque encontrá-lo vai ajudar a explicar de onde veio a massa que originou o nosso universo. Segundo o modelo padrão de átomo, existem 4 forças na natureza: eletromagnética, fraca, forte e gravitacional. A primeira, ao aplicar-se uma DDP entre as extremidades de um condutor, surge um campo eletromagnético no interior do mesmo. A sua interação com as partículas carregadas negativamente no interior do condutor gera um movimento ordenado de elétrons. Já a segunda atua, por exemplo, na radioatividade. A força forte, por sua vez, é responsável pela coesão no núcleo dos átomos, que apesar de possuir partes com cargas iguais, mantém-se coeso. A força gravitacional é a responsável por gerar a atração de um corpo por outro, como, por exemplo, ocorre no caso do Sol e da Terra. Essas forças são responsáveis por determinar o comportamento de todas as partículas até agora detectadas. A ação de cada uma dessas forças sobre as partículas é mediada por outras, os chamados bósons. Segundos depois do Big Bang, quando a temperatura da região era superior a 10 a 13ª Kelvin, a força fraca e a força eletromagnética eram uma só. Contudo, por algum motivo, elas se separaram. Do mesmo modo, os bósons associados a cada uma dessas forças, W mais e menos e Z0 da força fraca e fóton da força eletromagnética, também se separaram. Verifica-se, contudo, que somente os bósons W mais e menos e Z0 possuem massa. Caso os experimentos no LHC comprovem a teoria de Higgs, as partículas W mais e menos e Z0, ao interagirem com o bóson de Higgs, deverão sofrer a influência de um outro campo, o campo de Higgs. Para facilitar a compreensão da teoria de Higgs, vamos materializá-la por meio de uma animação utilizando bexigas coloridas. A bexiga em amarelo representará o fóton, a partícula que não possui massa. Já a bexiga em branco simulará as partículas que vão interagir com o bóson de Higgs, que será representado pela bexiga vermelha. Como resultado da interação entre o bóson de Higgs com as partículas, as bexigas brancas assumiram a cor vermelha, indicando que agora possuem massa, o que não possuíam antes.
É importante notar que a coloração adquirida não é idêntica em todas as bexigas, pois a massa de cada partícula varia de acordo com o tipo de interação que ela teve com o bóson de Higgs. Segundo o criador da teoria, Peter Higgs, nesse campo, os bósons W+- e Z0, representados pelas bexigas brancas, teriam entrado em contato com uma quarta partícula que os teria atribuído a massa, representado pela cor vermelha, enquanto o fóton, a bexiga em amarelo, pela posição do campo gravitacional não teria. Essa quarta partícula é o chamado bóson de Higgs, que foi representado pela bexiga em vermelho. Bom, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o bóson de Higgs. Qualquer dúvida pode deixar em forma de comentário que assim que possível eu responderei.